Olá, uma boa noite a todos. Estamos iniciando o Evangelho dessa terça-feira, dia 9 de fevereiro. Quem puder pegar um copo de água e quiser deixar um copo de água, ou quiser trazer uma jarra para colocar para toda a família, ou um copo intencionalmente para alguém, pode deixar, para que a gente possa iniciar a nossa oração e a nossa leitura da noite. Mais um minutinho, né, para a gente dar início. Boa noite Cláudio, Claudinho, boa noite Dalva. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, vamos solicitar ao plano espiritual que possa estar aqui de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, que nossos espíritos mentores, nossos anjos guardiões possam nos ajudar, nos intuir, para assimilarmos as palavras lidas, a luz que o Evangelho nos traz, para nos preparar para um novo acordar, um novo amanhecer, né? Que possamos estar cada vez mais com o coração aberto, cheio de luz, cheio de amor. Vamos lá, que assim seja, com a graça de Deus. Uma boa noite a todos, meu nome é Fabiana. Nós vamos conversar um pouquinho sobre frequência vibratória. Um dos pontos que a gente costuma pensar é se nós estamos... A gente já ouviu falar que tudo nesse nosso mundo está interligado. E funciona mais ou menos assim. Vocês já pararam para pensar como as pessoas reagem ao nosso jeito de ser? Como o nosso humor pode afetar o outro? Às vezes, nem tudo, a gente pensa assim, não posso afirmar que tudo é culpa minha, mas às vezes um pensamento, ele consegue influenciar em atitudes e situações. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. O nosso espírito, ele é envolvido por uma substância que é vaporosa para nós, mas para o plano espiritual eles consideram até como grosseira. Então vamos dizer assim que aquela como uma nuvenzinha que está em volta da gente, suficientemente vaporosa para que ela possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. A gente costuma dar o nome a isso de perispírito. Então eu tenho o meu corpo físico, eu tenho essa substância vaporosa que é o meu perispírito, eu tenho o meu espírito, que é essa chama interna que tem dentro de mim. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Na página 79. Então, o que acontece? Esse perispírito, ele carrega marcas. Então, a gente costuma falar, se você foi uma pessoa que você, durante a sua encarnação, você realmente tinha muitos vícios, esses vícios, eles ficam ali impregnados no seu perispírito. Se você teve algum acidente, se você causou alguma coisa mais séria, também fica ali marcado no seu perispírito, né? Em outras encarnações, isso pode voltar, ficar ali gravado, né? Então a gente precisa cuidar das nossas ações e os nossos pensamentos, porque são eles que modelam o nosso perispírito. Então isso vai ficar marcado e numa próxima encarnação eu posso vivenciar isso e vivenciar essa marca. Então somos fisicamente o produto desse nosso eu espiritual. É por isso que a gente ouve muito falar, né, em relação a pessoa desencarnou, eu tenho certeza que eu ouvi, que eu senti. Geralmente quando ele se apresenta com a sua última forma perispiritual. E assim nós ficamos. E quando nós reencarnamos, aquelas marcas, elas afloram no nosso corpo físico, né? Isso dentro de todo o estudo que nós fizemos é o que a gente acredita. Então, toda ação, ela vai repercutir no nosso perispírito. Isso significa que o nosso mau humor,
que a nossa irritação refletem no corpo. Da mesma forma, a nossa alegria, a nossa felicidade também reflete. Então, não é que o nosso corpo ele vai se impregnar somente de coisas ruins. Coisas ruins, coisas boas, todas vão refletir uma ação no nosso perispírito. Se você não quiser pensar para o lado do espiritismo e quiser pensar em todo o estudo da psicologia, por exemplo, nós já vimos que nós temos hoje uma gama de doenças psicossomáticas, coisas que foram ficando armazenadas no nosso pensamento, dores, tristezas, angústias, que nós não conseguimos aflorar, que nós não conseguimos externar e que ficaram presas lá dentro e acabaram acarretando numa doença no nosso corpo físico. Isso não é comum? Não, a gente ouve isso o tempo inteiro, estamos vendo cada vez mais as pessoas terem doenças psicossomáticas, as crises de pânico, as crises de ansiedade, que são reais, que dá uma palpitação forte no corpo, que deixa você perder os sentidos, que faz com que você realmente sofra. Você sente isso, então é físico. Se você sente isso, ele já foi para o físico, mas ele foi criado antes da nossa mente. Da mesma forma, todos os nossos pensamentos e ações também ficam impregnados no nosso perispírito. Então pensa, bom, eu faleci, ou eu desencarnei, o meu corpo se extinguiu, então o que eu tinha ficou lá. Mas se isso marcou no meu perispírito, eu desencarnei, eu vou me preparar para uma nova encarnação e essas marcas vão continuar lá. Isso significa que eu vou levar isso até eu conseguir limpar do meu perispírito. Percebe como é sério? Então a gente precisa realmente cuidar. Para isso nós temos algo que dentro do espiritismo a gente comenta muito aqui nas terças-feiras, que chama-se livre-arbítrio. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, aptos para o bem, aptos para o mal. Então, não é uma... você não veio totalmente mal, você não veio totalmente bom, você tem habilidades e você pode tomar decisões. Você tem um livre-arbítrio que pode te levar a fazer o bem, da mesma forma que pode te levar a fazer o mal. Então, o livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, nós temos que ir aprimorando isso dentro de nós. Não haveria liberdade se fosse imposto. Olha, Deus já te coloca aqui dizendo, sua vida está traçada, vai ser assim e não tem outra alternativa. Então, isso não é livre-arbítrio. Eu não escolhi. Eu estou vivendo, eu estou sendo a Fabiana nessa vida, mas me colocaram aqui, eu não tive escolha. E a gente sabe que não funciona assim, né? E aí eu vou me remeter a um trecho do livro do Evangelho, né, que ele fala sobre o argueiro e a trave no olho. Eu vou ler um pouquinho. Então, o que seria o argueiro? Essa frase que a gente ouve falando, Jesus falou a parábola do argueiro e a trave no olho. O argueiro é simplesmente o cisco, aquela poeirinha que você sentiu e que você consegue enxergar, foi nas palavras de Jesus, que você consegue enxergar no olho do outro, mas você não consegue perceber uma trave no seu olho, ou seja, eu não percebo uma viga dentro do meu olho, mas eu percebo o cisco que está no outro, porque é muito mais fácil enxergar os defeitos, os erros e as fraquezas do outro do que enxergar em mim mesmo. Isso é normal. Às vezes porque não queremos, às vezes porque o orgulho não permite e às vezes porque não conseguimos. Nós estamos tão certos de que somos o certo que a gente não consegue enxergar o que o outro está sentindo. A parábola diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixar-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes em vosso olho uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus. Então, na verdade, a gente tem comentário ainda dos espíritos que diz: uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal no outro antes de vermos o mal em nós mesmos. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo,
transportar-se para fora de si próprio. Então, é como se eu tenho que sair de dentro de mim para conseguir enxergar o que está acontecendo. Considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Uma forma da gente se pôr no lugar do outro, não é essa? Tenta imaginar em cada atitude sua, se fosse uma outra pessoa, de preferência aquela que você pega um pouquinho no pé, se tivesse ela fazendo o que você está fazendo, você enxergaria isso da mesma maneira como você enxerga quando você faz? Você consegue sentir da mesma maneira? Isso te provoca irritação? Ou, ai, não, tá tudo bem, foi um ato bom? Isso é uma forma da gente conseguir julgar. Então, que pensaria se eu visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Eu não quero enxergar, então o orgulho ele faz com que eu não entenda, com que eu não veja o que eu estou fazendo. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam. Então, se eu estou fazendo uma caridade e ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de orgulho, tudo que eu consegui de bom com aquela caridade, o orgulho destruiu. Um neutraliza o outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra com base e com móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Ou seja, o maior obstáculo que nós temos para progredir, para ser feliz e para atrair boas vibrações somos nós mesmos, é o nosso orgulho. E por que eu estou misturando a questão do orgulho com as vibrações? Como a gente estava falando aqui. Eu vou atrair o que eu vibrar. Se eu levantar num bom dia, num bom humor, estiver bem, eu vou atrair situações boas e vou estar bem. Não, Fabiana, mas olha, outro dia eu acordei tão bem, estava tudo certo e parece que tudo desmoronou. Mas os nossos pensamentos nos traem, né? Até a firmeza dos nossos pensamentos nos trai. A gente precisa cuidar, vigiai, orai, vigiai o tempo todo. Sentiu que está caindo? Faz uma oração, segura isso para manter a vibração. Então, o princípio de ação e reação, conhecido como a terceira lei de Newton, Isaac Newton, físico, matemático, inglês, o período dele foi de 1642 a 1727, aqui no plano físico com a gente, tem o seguinte enunciado: a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Então, eu faço, aquilo que eu faço volta para mim. Esse é o princípio de Newton, ação e reação. Foi, voltou. Joguei, retornou. Tudo bem? Então, o que acontece? Esse princípio ele tem sido aplicado para justificar a razão do sofrimento do espírito reencarnado em qualquer situação. É oportuno lembrar que o codificador não usou esse raciocínio, não fez o uso da lei de Newton. Quando eu falo codificador, estou falando de Kardec, que foi o que interpretou as palavras dos espíritos nos livros das obras básicas que nós conhecemos. Eu aconselho quem puder assistir o filme de Kardec, ele dá de uma maneira, lógico, rápida e ele consegue pincelar todo o estudo de Kardec, a obra dele como cientista. Kardec de início não aceitava a ideia de uma religião ligada aos espíritos e não foi assim que ele criou. Kardec buscou estudar cientificamente, conhecer, entender o fenômeno, que de início ele buscou todas as causas possíveis para provar que aquilo não era real, né? E até ele realmente compreender que era algo real, que era algo científico e filosófico.
Então, o que Kardec fez? Ele transpôs tudo o que ele foi aprendendo, que ele foi ouvindo dos espíritos nas obras básicas, que envolve o Livro dos Espíritos, que envolve o Evangelho segundo o Espiritismo, entre todas as outras obras que a gente conversa bastante aqui. Então, ele é o codificador da doutrina espírita. E a gente tem lá o que ele usou. Então, ele diz, não há efeito sem causa. Né? Então, para alguma coisa acontecer, teve que acontecer uma coisa antes. Então, eu vou ter um efeito de algo que foi causado. Uma leitura superficial desses dois princípios nos levariam a conclusões erradas. Então, uma ideia que se dá é pensar no caso da pessoa que ela é cega de nascença. Bom, ela nasceu cega, o que foi que ela fez? Né? Como é que isso aconteceu? Então, se eu pensar ali no princípio de Newton, a toda ação há uma reação. Não há causa sem efeito. Tá? Então, são duas situações que eu tenho que pensar lá. Daí, a gente tem, em um dos livros de Chico, tem Emmanuel, nos traz quem é Emmanuel, o mentor de Chico, né? O espírito que escrevia, que falava, que ditava a maioria dos livros ali de Chico. Ele tem outros espíritos que acompanhavam, mas o principal foi Emmanuel. E ele nos alerta que é imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Então, o que acontece? Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar alguma coisa. A gente tem o hábito de falar, o sofrimento é um resgate, você está pagando por alguma coisa que você fez. Não é isso que a gente ouve? Sofre-se também para conquistar, para crescer moralmente, espiritualmente. Então, o sofrimento é uma forma de crescimento. É a única? Não, a gente estuda dentro do espiritismo o tempo inteiro. Podemos escolher crescer pela dor ou pelo amor. Então, quando a gente insiste em fazer alguma coisa ali da forma mais difícil, a gente acaba sofrendo. E isso são escolhas que nós fazemos o dia todo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos pensar na questão do cego de nascença, que aceitou aquela condição, provavelmente, para conquistar uma posição espiritual melhor. Pode ter sido, veja, por que a gente não pode olhar para uma situação e já julgar? Pode ter acontecido, Fabiana, de numa encarnação anterior, esse espírito ter agido de maneira errada, ter ferido alguém muito fortemente, ter causado tristeza muito forte numa pessoa, que ela sentisse vergonha e ter tido ações que fizessem com que ele viesse cego para sentir a mesma dor? Pode ter essa situação. Mas também pode ter a situação de um espírito que já está em condições boas e que está ali para ajudar alguém a resgatar alguma coisa e que tenha aceito vir nessa condição para poder conseguir uma posição espiritual mais elevada. Então, eu não posso simplesmente olhar para uma pessoa, às vezes, que está na rua, que está sofrendo, que está passando por um momento de dor e julgar. Eu não posso sair dizendo, você está assim porque você causou a mesma situação. Nós não sabemos como foi esse momento de reencarnação. E nós não sabemos por um motivo bem óbvio. Porque se nós soubéssemos quem está ao nosso lado, o que nos causou na outra vida, provavelmente não o olharíamos da mesma forma, não teríamos os mesmos sentimentos. Imagine você saber, por exemplo, que um filho que você ama tanto, em outra encarnação lhe causou tantas tristezas, de repente até liquidou com a sua vida naquele momento. Isso seria muito doloroso, um pai, uma mãe. Então, assim, como nós sabemos que nós reencarnamos em grupo para reiniciar o nosso computador aqui da vida e ter a chance de aprender a enxergar a pessoa e amar a pessoa de uma outra forma, então esse esquecimento ele é providencial, ele é um benefício. É assim, vou resetar essa situação e vamos começar tudo de novo. Essa é a ideia, tá? Então, cuidado, não julgue para não ser julgado. A dor corrige o passado e nos adverte no presente. É a mesma coisa. Se você já colocou um dedo na tomada e tomou um choque, você sabe. Você pensa, você fala, não vou fazer isso de novo.
né? Tudo que ele já lhe causou dor fica de alguma forma marcado, registrado na sua mente, no seu perispírito. Então a gente pensa e não faz de novo. Então a dor ela também é um alerta, né? E vem cuidar para a evolução de todos nós que somos espíritos imperfeitos. Nenhum ato se isola. Tudo tem uma consequência. Nada é simplesmente ignorado pelo plano espiritual. Nada é ignorado pela vida. Então a gente tem o hábito às vezes de falar: nossa, estou sendo castigado, Deus está me castigando. Deus não castiga. Eu estou insistindo em palavras que a gente estuda e ouve muito aqui. Deus é um Pai que nos ensina, que nos dá uma nova oportunidade chamada uma nova vida. Se você parar para pensar, a cada dia que você levanta, você tem uma nova oportunidade de fazer diferente. A cada dia que você levanta é como se você tivesse uma mini nova encarnação. Então, se você fez algo de errado, você tem como consertar ainda agora. Agora, se você não conseguiu enxergar isso, esse seu erro, porque às vezes tem coisa que a gente faz e acha que a gente não consegue ver, a gente acha que a gente está certo, e você de repente despertar depois, lá na frente, aí você tem a chance de voltar e fazer de novo. Esse é o Pai, aquele que educa e mostra. Errou? Volta lá e conserta. Ele não está te dando nenhuma, como a gente diz, nenhum castigo. Nada do que você está passando foi um castigo imposto por Deus. E sim, são consequências de atos que nós escolhemos. Leon Denis né? É um dos continuadores de Kardec, codificador, como eu falei. E ele vem dizer, ele traz uma frase que é assim: a dor para as almas fracas, a doença ensina a paciência, a dor ensina a paciência, a sabedoria e o governo de si mesmo. Então, se eu estou sofrendo, a dor vem para ser um alerta e me mostrar como viver. Para as almas fortes, ela oferece compensações, deixando o espírito livre para voar. Ou seja, ela sempre é benéfica se a gente souber tirar proveito disso. Se ao contrário disso, eu cruzar os meus braços e dizer eu sou um coitado e vou viver aqui sofrendo, eu não tenho mais nada para fazer, a vida não tem piedade de mim, não vai servir para nada. Então nem a dor vai ter serventia. Tudo tem serventia se a gente tirar um proveito e aprender algo com isso. Que a gente, como eu falei, não necessariamente pela dor, eu também posso aprender com o amor, desde que tenha uma lição. Desde que isso não passe na minha vida só para me dar um momento de felicidade, de prazer. Além disso, eu tenho que aprender algo. Algumas pessoas comentam sobre o efeito borboleta, né? Que seria aquela teoria de que se uma borboleta bater asas aqui, os efeitos vibracionais disso podem causar um tufão lá do outro lado do mundo. Os nossos pensamentos, eles agem mais ou menos assim. Os nossos atos e os nossos pensamentos, eles têm ondas vibratórias que vão chegar em alguém e vão causar sim. A gente já viu várias correntes do bem, né? Então é aquela coisa de gentileza gera gentileza. Uma atitude minha, um sorriso diferente, uma atitude de benevolência, uma ajuda inesperada. Gente, às vezes é tão simples. Outro dia era uma senhora que estava descendo lá do meu trabalho e eu ofereci uma carona. E ela ficou tão feliz a hora que eu parei e falei, vamos, eu te levo, que depois ela me deu um sorriso tão grande. Estava um dia tão quente que eu vou dizer que eu recebi aquela vibração e ela perdurou pelo dia todo. No final do dia, eu ainda me lembrava do sorriso dela e pensava, meu Deus, eu não fiz nada. Eu simplesmente a convidei para entrar no carro e descer uma rua juntas. Mas foi tão gratificante sentir ela passou uma energia tão boa que aquilo ficou em mim. Um gesto tão bobo, tão simples, tão comum. E a gente sente isso o tempo inteiro. Da mesma forma, um olhar de raiva, um sentimento de desprezo pode causar um mal-estar na pessoa também o dia inteiro. É isso que eu quero dizer. São escolhas o tempo inteiro que causam vibrações que vão durar
e vou fazer as pessoas terem atitudes diferentes. A gente vê exemplos de filmes ultimamente, nessas correntes do bem, que mostram isso. Eu tive uma boa ação, a pessoa teve uma boa ação comigo, eu me sinto no dever de fazer o mesmo, de dar aquela mesma sensação para outras pessoas e vou passando à frente. Quando nós somos bem tratados, quantas vezes você já não entrou numa loja e acabou comprando alguma coisa porque a vendedora te tratou tão bem que você não teve coragem de falar para ela que você não queria? Não deveria ser assim também, mas às vezes mobiliza, o sentimento bom mobiliza, o sentimento ruim também. Eu já virei as costas e saí sem pegar algo que eu queria por não ter sido bem tratado. Nós somos assim, né? Então temos que fazer a análise disso antes de sair maltratando as pessoas. Então, o que acontece? A gente vive num emaranhado de ideias e sentimentos e precisamos trabalhar com isso. O bem se expande em ondas e cobre distâncias imensas, o mal também, certo? O mal se propaga na mesma intensidade que o bem. Então, a gente precisa pensar antes de agir. Fatalidade. Ah, não, Fabiana, olha, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Isso aqui não foi consequência de nada. A gente já aprendeu que não acontece assim. Vamos dizer que quando a gente faz as nossas escolhas antes de reencarnar, quando a gente vem aqui e escolhe o nosso corpo físico, a família onde nós vamos viver, onde nós vamos passar essa encarnação, a gente traça um certo caminho. Não é um destino, porque o destino seria algo que você é fadado a acontecer. Você não tem escolha. Olha, é fato, você vai ter que cruzar aquela rua e no final você vai morrer de um jeito X. Isso aí seria algo predestinado. Não, quando a gente faz escolhas no plano espiritual, como aqui, vamos pensar assim no nosso dia a dia. Se eu determinar que eu vou por um caminho mais longo, que eu vou por um caminho mais curto, foi uma escolha. Eu sei que eu vou ter que fazer aquele percurso. Nada impede de, no meio do caminho, alguém passar e me dar uma carona. Nada impede de, no meio do caminho, eu resolver cortar por uma viela que tem ali do lado, certo? Então, eu posso modificar essa história dependendo das minhas ações. Eu posso modificar a minha história também dependendo dos meus sentimentos, de como eu lidei com as minhas dores, de como eu lidei com a minha felicidade. Então, a gente tem o tempo todo o poder de fazer essa mudança, né? Tanto em relação à parte física, como em relação à parte moral. E existe uma coisa também que a gente tem o hábito de falar assim, não, eu errei, mas eu tive uma intuição, foi um pensamento mal que me fez agir assim. Então, Jesus sempre coloca pra gente que a gente tem o dom de ceder e o de resistir. Mais uma vez ele nos dá escolha. Mais uma vez eu caio no livre-arbítrio, né? Então, o que acontece depende sempre do que eu escolhi. A gente pode se transformar num foco de luz, como a gente pode se transformar não vou dizer foco, fica esquisito, né? Mas num campo de sombra. O nosso semblante, o nosso olhar, o nosso jeito de ser pode atrair luz, como pode atrair dor, como pode atrair sombra. Sabe quando você fala assim, nossa, eu estava do lado daquela pessoa, cheguei a arrepiar. Isso é real, né? Então, nós temos sempre o poder de resistir. Não existe arrastamento irresistível, não existe pensamento irresistível. O homem sempre pode fechar o ouvido a essa voz oculta que lhe leva para o caminho errado, da mesma forma que ele pode abrir a audição para o espírito protetor que está ao lado dele. Aquela história, né, de ter um anjinho, um demoninho, vamos pensar no plano espiritual de ter um espírito evoluído e um espírito que está, vamos dizer, zombeteiro, querendo nos arrastar ao mal. O tempo inteiro a gente tem os dois. Nosso espírito mentor, nosso anjo guardião, ele não nos deixa nenhum momento. Agora, basta saber qual dos dois nós vamos ouvir. E Jesus nos ensina isso. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós falamos sem pensar essa frase quando estamos fazendo o Pai Nosso, né? Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós é que temos que resistir, né? Ele nos dá o caminho e nós decidimos como nós vamos lidar.
Então, se quando a gente tiver um mau pensamento, a gente parar e pensar, como com as pessoas, a pessoa chega e conversa com você e você tem o poder ali naquele momento de pensar se você concorda ou não concorda com o que ela disse, se você gostou ou não gostou do que ela falou. Com o plano espiritual é a mesma coisa. Veio um sentimento dentro de você que você não está achando que é bom, a gente tem o dom de repelir, de resistir, né? Como se estivéssemos diante de uma solicitação de uma pessoa que vive encarnada. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, e pedir a ele essa luz e essa força e resistir ao pensamento que vem de ruim. Nossa hesitação em atender ao mal é devido a essa voz do bom espírito que está sempre falando na nossa consciência. Então é ela que nós temos que ouvir. Reconhecer o mau pensamento, se distanciar de um mau pensamento é nossa obrigação, tá? E aí, eu não tenho como não falar um pouquinho sobre o trecho do Evangelho que eu mais gosto e toda vez eu comento, que é sobre o homem de bem, aquela frase que eu sempre coloco: deitou a cabeça no travesseiro, fechou os olhos e pensou: o que é que eu fiz hoje que eu precisaria consertar? Que sentimento ruim eu causei em alguém? O que eu deixei de fazer de útil para que alguém se sentisse melhor? Faz essa reflexão ao deitar, lê, abre o Evangelho no Homem de Bem, vocês vão ver como é importante a gente retomar sempre isso, porque a gente esquece. Eu falo que às vezes eu precisaria pôr aqui um post-it bem na minha frente a hora que eu levanto e falar: opa, qual é o bem que eu posso fazer hoje? Qual é o mal que eu posso deixar de fazer hoje? Para daí melhorar o meu campo vibracional. Então, é assim, mas aí ficou egoísta, né, Fabiana? Porque eu não faço o bem pensando em mim. Eu não faço o bem pensando em mim. Mas se eu começar a pensar assim, isso se torna um hábito e daqui a pouco eu estou fazendo sem perceber. É isso que a gente tem falado sempre, né? Então, essas reflexões, elas revelam o valioso significado que nós temos do caminho do bem, dedicar-se ao bem, nortear os nossos passos dentro da felicidade verdadeira, dentro do amor, dentro da verdade, né? Essa seria a palavra aí. O amor e a caridade, ele tem um grande poder, capaz de transformar o egoísmo que hoje toma conta do nosso mundo. Eu me lembro muito bem do primeiro evangelho que eu sentei para fazer aqui na frente do computador, o que não foi nada simples. Eu lembro que a primeira vez a transmissão não deu certo, eu precisei gravar. E eu lembro que eu falei justamente sobre, quem sabe nessa pandemia toca os corações de algumas pessoas, que a gente não deixe desandar aquilo que a gente já tinha melhorado, que era tratar o outro melhor. Ah, é verdade, eu sou obrigada a tratar o outro bem porque é antiético. Não. Eu sou obrigada a tratar o outro bem porque o outro é um ser humano, filho de Deus como eu, e eu tenho obrigação sim, de respeitar a todos, independente da escolha de cada um. Então, esse amor, esse que eu falei que às vezes a gente faz por obrigação, mas que com o tempo a gente passa a vivenciar, da mesma forma, quando alguém nos abre o campo para gerar raiva, também nos faz vivenciar e crescer isso dentro da gente. Eu jamais vou estar ao lado ou concordar com alguém que gere discórdia e raiva. Isso não cabe dentro de mim. E eu não consigo imaginar em momento algum, dentro de qualquer religião, independente aí do espiritismo ou qualquer uma, que alguém pregue que violência gera amor, que raiva e discórdia melhore o mundo. Eu lembro desse evangelho, foi o primeiro e eu continuo pensando da mesma forma. Infelizmente, algumas pessoas sim, cresceram com essa pandemia. E como eu também falei que eu ouvi uma frase num outro evangelho que dizia: quem é bom ficou ainda melhor, abriu ainda mais o coração. Infelizmente, quem está com a tristeza, com a maldade, com o coração cheio de raiva, conseguiu piorar um pouquinho mais com essa pandemia. Nós aprendemos dentro do Espiritismo que ninguém regride. Mas se a gente não cuidar dos nossos sentimentos, a gente estaciona de uma maneira a criar raiz, né? Então, que a gente possa criar raiz no bem e não no mal. Que a gente possa entender que fazer o bem é muito melhor, que faz bem. Fazer o bem faz bem, nos faz crescer,
nos faz evoluir, nos faz se sentir melhor. E tem uma frase do irmão José, que eu até registrei aqui do livro Orai e Vigiai: quem não oferece sintonia para o mal não entra na frequência vibratória da desarmonia. Se eu concordo, se eu escuto uma fofoca e dissemino, se eu deixo a raiva entrar e florescer, eu estou na mesma frequência vibratória daquele que causou isso em mim, né? Seja ele espírito, desencarnado ou encarnado. Então, que o amor fale mais alto, que a luz vibre mais forte e que a gente consiga enxergar nesse mundo físico nosso, fala mais alto dinheiro, fala mais alto, infelizmente, né, pessoal? Fala mais alto a parte da sociedade, fala mais alto o aparecer, e a gente tem que cuidar de tudo isso para falar mais alto o amor, para falar mais alto a luz, para falar mais alto o crescimento, para lembrar que qualquer irmão é um irmão, para lembrar que qualquer espírito é importante. Tem espíritos, vamos dizer assim, que ainda precisam aprender muito, da mesma forma como nós somos esses espíritos, nós estamos aprendendo ainda. Então é mais fácil ajudar a erguer e não a afundar. Eu continuo acreditando nisso, eu continuo achando que Deus vai estar sempre do lado do bem. E assim a gente vai atraindo esse sentimento bom para o nosso coração. A gente não pode ridicularizar o que está acontecendo de forma alguma. Antes de entrar na reunião, eu acabei de receber mais um espírito aí que está nos deixando por causa da Covid. E só entende isso quem perdeu alguém, né? A gente sabe dentro do espiritismo que a gente não perde, a gente se separa. Mas como numa longa viagem, falar esse adeus é muito difícil, né? A gente sente... nós vamos nos reencontrar. Eles estão no plano espiritual, mas a distância é longa, a gente não vai se falar tão já. Então eu deixo aqui um calor no coração de cada um que precisou se afastar de alguém que amava muito, né? Lembrando que esses espíritos estão sim conosco, estão passando agora por um momento de se refazer no plano espiritual, né? Então que eles possam ser abençoados, que cada um que se afastou de alguém ou que conhece alguém que precisou se despedir de alguém que amasse muito, que possa nesse momento agora pensar nessas pessoas, levando um calor para o coração, acalentando essa dor, esse sentimento de separação, né? Lembrando que vamos nos reencontrar no plano maior, onde não existe preconceito, onde não existe ninguém diferente de ninguém, onde não existe cor, onde todos somos exatamente idênticos e podemos evoluir ou regredir de acordo com os nossos pensamentos. Então vamos ter um pensamento de amor, de paz, de luz, expandir esse sentimento a todas as pessoas que nesse momento precisam de um acalento, de uma sensação de paz. Mestre Jesus, que a luz infinita possa pairar sobre todos nós, que esse sentimento de luz, de paz, esse sentimento verdadeiro de amor possa percorrer os hospitais, os lares de cada um que está nesse momento envolvido pela tristeza, pela dor, trazendo um conforto, uma vontade de sorrir, alguém que se aproxime, que possa tocar, porque até disso estamos sendo poupados, né? De que a gente possa tocar pelo espírito, já que fisicamente não podemos. Que a luz infinita perdure sobre todos nós. Eu desejo uma noite de paz a todos vocês e que as palavras do nosso Evangelho, que as palavras do Espírito do irmão José, que eu aproveitei, que eu usei aqui, e todas as mensagens sejam colocadas dentro dos nossos corações da forma mais verdadeira e pura possível para perdurar por toda a semana. Desejo muita luz a todos e uma ótima semana. Que assim seja. Boa noite.